Abram as vossas Bíblias, a cópia do livro santo no Evangelho de Jesus Cristo, mas precisamente na Epístola de Pedro, o capítulo é o 1 e o versículo é 13. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. São aqueles tipos de pregações que não se vê atualmente em algumas igrejas, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a gente não vê esses textos sendo pregados. Eu dou um doce para você me dizer o porquê que não é pregado. Eu vou pregar o texto e cabe a mim dar ouvido a eles, porque senão serei condenado pela própria palavra. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 diz: portanto, irmãos, eu vou ler anteriormente, embora eu vá pregar a partir do 13, mas eu vou ler aqui no 12, certo? No 12. A eles foi revelado que estavam ministrando. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir, estejam alegres e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: seja santo porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e esperança de vocês estão em Deus. Pai Santo, nós te louvamos e já te agradecemos pela leitura da palavra. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós precisamos de Ti, e especialmente esse que vos fala. Se Tu não for conosco, não poderemos entender, não poderemos assimilar, sairemos daqui vazios, sem poder cumprir o que foi escrito, ou pelo menos tentar se esforçar para alcançar isso que nos foi proposto, Senhor Deus. Por isso, através do Teu Santo Espírito, nos ajuda a compreender o texto, e me ajuda a expor, abre o meu entendimento, Senhor, para que também eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade para os Teus servos, Teus filhos e para mim mesmo. Em nome de Jesus, seja o Senhor glorificado por intermédio da pregação da palavra, e amém. Meus irmãos, não é o Júnior Trovão, mas é Gilberto Trovoada. Queridos, essa epístola que nós vamos estudar agora faz parte daquilo que a gente chama de evangelho prático, conselhos práticos, exortações bem presentes na carta de Pedro, exortações que ele faz sobre a dádiva de Deus, sobre o que há de vir de bom para a gente, os sofrimentos, várias exortações em perseverança e tudo mais. E quando a gente chega aqui no versículo 12, ele fala algumas coisas interessantes, como tem a palavra portanto, antes da palavra portanto tem todo um capítulo ainda, e tem várias explicações. Eu vou ler a partir do 12, a eles foi revelado que estavam ministrando. Então, ele está explicando algo, a eles foi revelado que estavam ministrando.
eles aqui eram justamente os profetas que falaram do Evangelho, que pregaram o Evangelho. Os profetas do Antigo Testamento. E a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, para os ouvintes da epístola, que hoje, porventura, somos nós. Naquele tempo, era quem se apoderasse da leitura. Mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, eles mesmos, os profetas, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiavam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Por que nós temos de introdução essa advertência, esse conselho, esse alerta para a gente? Portanto, por aquilo que foi lido e muito mais que eu não pude ler, nós temos que estar preparados, com a mente preparada para agir, porque algo nos foi entregue, revelado, e está entre nós, que é uma dádiva de Deus, e isto que nos foi entregue, que a saber o Evangelho, a pregação da palavra, até os anjos tinham curiosidade, queriam ver qual que seria a providência tomada por Deus quando a humanidade toma caminhos que não são os caminhos que Deus queria para a humanidade. Então os anjos gostariam de ver, os anjos ansiavam ouvir aquilo que eles não tinham visto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir de forma a cumprir o que nos é proposto através da pregação da palavra, a pôr em prática. A ideia aqui é de alguém que, tendo o ensinamento, alguém que tendo a aula específica na escola, no trabalho, no caso aqui, palavra de vida, porque é a palavra de Deus, a gente se mexa, a gente arregace as mangas, levante a perna da calça para não sujar e vamos trabalhar para o crescimento do reino e principalmente para nós cooperarmos com a nossa própria salvação, fazendo aquilo que nos foi proposto, todavia, através da pregação da palavra, que o Santo Espírito nos ilumina, e para nós entendermos e nos dá força para que nós venhamos pôr em prática, porque é isso que nos salva. O que vai nos salvar não é ouvir a palavra, não é vir para a igreja, é a obediência a esta palavra, é a prática dessa palavra, é o desejo fiel de cumprir-se o que está escrito, de submetermos, como disse o meio-irmão de Jesus, Tiago, que importa que nós venhamos a nos submeter a Deus, de forma que a gente não questiona, que a gente não pergunta, a gente só obedece, confiantes nele, para que venha tudo dar certo em nossas vidas, venha dar tudo pronto, tudo bem em nossas vidas. Então estejam prontos para agir, a mente que esteja preparada, estejam alertas para essa realidade. Estamos recebendo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não importa qual a cor, qual o formato do cabelo, qual é o sapato que se usa, qual a voz que está pregando, não interessa. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, deve-se dar ouvidos à palavra de Deus, deve-se deixar essa palavra penetrar em vossos corações e arregaçar as mangas para fazer com que essa palavra produza os frutos para os quais ela está sendo enviada. Isso não é história aqui, isso não é história para a gente ouvir e depois ir para casa. Que história bonita. Não! Não é. Não é para os doentes, aqui é o remédio. E todos nós estamos doentes por conta do pecado. Para os que precisam de uma palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. Para nós, irmãos. Então, que, portanto, estejamos com a mente preparada para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada. Porque uma vez que a gente entende a mensagem do Evangelho, como está a nossa situação, o que o Evangelho propõe para nós, as boas novas do reino, e a gente arregaça as mangas para fazer, a gente se depara com uma situação muito delicada, que é a nossa natureza caída tentando impedir que a gente avance, que a gente haja. Mas a palavra de exortação para nós aqui
é que nós coloquemos toda a nossa esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que isso quer dizer é que em nossa vida terrena, nós que por natureza somos pecadores, inclinados a tudo que é ante Deus, essa é a realidade, meus irmãos. Nós gostamos de tudo que é ante Deus, a nossa natureza. E se eu tivesse realmente livre-arbítrio, eu não queria isso para mim. Mas por mais que eu não queira, está lá. Eu não escolho ceder aquelas vontades. Mas nós sabemos que a luta é árdua, é muito árdua. E ele nos alegra o coração dizendo, e ponha a esperança na graça, no caso o apóstolo Pedro, ponha a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado, no caso a segunda vinda. Sabe qual é a graça aqui? Qual será a bondade para nós? O que de bom virá? É que nessa segunda vinda, irmãos, nessa segunda vinda, nós de uma vez por todas, vamos ser livres de uma vez por toda, de toda a ação, aqueles que forem salvos, né? Aqueles que forem encontrar com Cristo, de toda a maldição do pecado, estaremos livres de uma vez por todas, enquanto isso, ainda pecadores, ainda pecando, ainda tendo que chorar e pedir perdão e se arrepender, com arrependimento semelhante ao de Davi, quando fez aquilo, arrependimento sincero, de todo o coração, desejoso de voltar-se o tempo, para impedir que aquela atrocidade fosse feita, mas não se pode mover o tempo, nem para frente, nem para trás. Então a graça maior que nos será dada é quando Jesus Cristo vier, quando formos salvos uma vez por todas, o pecado já não atuará mais em nós. Essa é a bondade que ele fala aqui, que é a graça, que é um favor imerecido, que é um presente que se dá a quem não merece. E quando Jesus vier, segundo Apocalipse, ele está com a recompensa para dar a cada um, conforme as suas ações. Para uns coroa, para outros condenação eterna. Quando Jesus Cristo for revelado, 14, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Aparece-nos para nós aqui a palavra mais uma vez, amoldar. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Primeira dificuldade nossa é a gente realmente ser filho de Deus. Porque ele diz aqui que é como filhos amados. Logo eu interpreto, vocês vão interpretar assim também, que aqueles que não são e que não querem, não fazem questão de serem filhos amados de Deus, não vão dar a mínima para isso, como a gente tem visto. Aqui é como filhos amados, adotados, por adoção a Deus, por conta de Jesus Cristo. Assim sendo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. A palavra amoldar tem um sentido de tomar a forma de alguma coisa. Quer um exemplo prático? Todo mundo conhece isso aqui. Aquelas bandejas de gelo, que inicialmente é uma bandeja de plástico vazia. Você coloca a água toma o formato daqueles cubinhos, correto? Vira aqueles cubinhos, a água congela e toma aquele formato. Já vi bandeja com alguns formatos lá, alguns até em formato de coração, e a água toma a forma daquele molde, que vai moldar a água e ela vai se transformar, quando solidifica, passa daquele estado líquido para o sólido, a gente percebe que o gelo, a água tomou a forma. A exortação aqui de Pedro é que quem seja o filho amado de Deus, aquele que se julga ser o filho amado de Deus e que realmente se comporta como filho amado de Deus, de forma alguma se amolde com qualquer coisa que venha ser do sistema, do tal mundo, do sistema, de como eles andam, de como eles falam, de como eles agem, de como andam desenfreados em suas paixões carnais, em seus desejos pecaminosos, e principalmente esses pecados aqui,
essas paixões que guerreiam, antigas paixões que dominavam os homens antes de Cristo, que ditavam o que a gente fazia, o que a gente devia fazer, orgias e etc., e todo tipo de consumo de pornografia, o diabo a quatro, perdão pela expressão da palavra. A ordem e a exortação de Pedro é que quem é filho amado de Cristo, mas tudo bem, se você não se julga ser filho amado de Cristo, tudo bem. É para quem é filho amado de Cristo, para quem tem o Deus Todo-Poderoso como Pai. Não se amolde, não tome o molde, não tome a aparência, não tome o formato do sistema, do mundo, que não é o cosmo, que não tome a forma. Então, irmãos, sendo assim, não imite o mundo. Sendo assim, seja diferente do mundo. Não se assemelhem a eles, para que vocês não inutilizem a sua vinda à igreja, as horas que vocês passam sentados, e que eu também ouça isso, para que eu não perca meu tempo aqui pregando a palavra, porque esta palavra é poderosa para salvar, mas se eu não der ouvido a ela, salva vocês e eu fico. Esta é a realidade, porque a gente vai ver que Deus não trata com imparcialidade, eu acho que é essa a palavra, imparcialidade, ninguém. Não, ninguém. Segundo Isaías, se eu não me engano, ninguém poderá escapar das mãos do Senhor, operando Ele, quem poderá impedir? Aí o pessoal usa isso como profecias, daquelas profecias que animam o coração da igreja, que não é muito chegada ao estudo da palavra, né? Porque, na verdade, está falando ali do dia do juízo final, em que Deus vai julgar, em que Jesus vai julgar, sem dó nem piedade a todos quantos, e ninguém vai poder escapar. Então, irmãos, nós temos aqui essa exortação para que a gente não tome a forma, que a gente não pareça, que a gente não fique igual aos outros que não conhecem a Cristo, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, ele faz aqui a ligação entre a vida que nós tínhamos, com os nossos desejos desenfreados, um tempo de ignorância, que ninguém conhecia Deus, que ninguém conhecia qual estado, não o estado da Paraíba, irmãos. Eu estou falando o estado pecaminoso que encontrávamos, desenfreados, sem temor, sem conhecimento de nada. Achávamos que a vida era essa, viver para pecar, e quando morrer acabou. O apelo é que nós não nos amoldem, venhamos a nos amoldar, não nos deixe nos amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivíamos na ignorância. A palavra ignorância quer dizer sem conhecimento, sem saber do Evangelho, sem saber da morte de Cristo, sem saber de como nós estávamos naquela situação, inimigos de Deus, com uma vida inútil, um bando de inútil para Deus, pois o propósito de Deus é que nós glorifiquemos a Deus em tudo que nós fazemos, e o que acontece antes de Cristo é que nós não glorificávamos a Deus em nada. Se tinha alguém, ou se tem alguém que nós éramos servos, era de Satanás, mas de Deus não, por conta da nossa ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Outro conselho, outra exortação. Mas assim como é santo aquele que o chamou, Cristo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Isso é bem profundo. Porque é em tudo em que fizermos. Tem que haver sinceridade, tem que haver lealdade,
tem que haver respeito ao nosso Deus em tudo que nós fizermos. Seja na igreja, seja em casa, seja no casamento, no trabalho, onde quer que você vá. No hospital, no hospício, na delegacia, no banco, na padaria, em toda a sua vida, em tudo quanto você fizer e realizar. Isso tem que culminar para a glória de Deus. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse é o recado. Esse é o recado dado por inspiração do Espírito Santo a Pedro, para que hoje nós pudéssemos ver essa realidade, em que ser santo não é uma questão de eu querer ser santo. O que quer dizer essa palavra? Separado. Separado de quê? Do pecado. Separado de quê? Desses moldes de Satanás, das nossas antigas vontades pecaminosas. Separado. A palavra santo aqui significa isso. Separado e não junto, acoloiado, como dizia um rapaz, um senhor que morava em Riachão e faleceu. Separado, porque o nosso Deus, nosso Senhor é santo. Por Romualdo ter um senso de sinceridade para com a palavra de Deus, ele cobra isso de quem? Da pequena Maria. Vocês viram? Viram isso? O respeito para com a casa de Deus. Posso usar isso como analogia. O nosso Deus também, como santo, ele requer de nós santidade, separação de toda sorte de pecado. Ele requer. Então, quando alguém disser para você que você só quer ser santo, você diz, não, meu irmão, não é que eu quero, não, é porque eu preciso ser santo. É porque eu preciso ser santo. É porque o meu Pai é santo. E santo também eu tenho que ser. Não é que eu queira, não é que eu preciso. Não interessa se eu quero ou não, eu preciso. Há uma necessidade de santidade. Há uma necessidade de separarmos desse pecado. E anteriormente eu tinha lido que isso vai nos ser revelado quando Jesus voltar, esse grande presente, uma vez por todas. Mas até lá, conselhos de Deus para nós, para a gente segurar firme. 17. Uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga com imparcialidade, aquele que julga com imparcialidade as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós, que ele está dizendo, se nós chamamos ao nosso Deus de Pai, se temos Ele como Pai, se quando, porventura, lemos a Escritura em Mateus 6, está lá, Pai Nosso, que está nos céus, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, para quem pensa que ele vai escolher pela cor do cabelo, porque prega mais, porque vem mais os cultos, porque é pastor, porque é bispo, sei lá, porque quando canta, até os anjos descem para ver, que eu acho difícil, impossível, né? Quando prega, se o chão se abre, as cadeiras descem, você acha que por isso ele vai tratar alguém melhor do que alguém? Não. Imparcialidade nisso aí. Serão julgadas as obras de cada um. Por isso que eu digo, cuidado com você que dorme com você mesmo. O melhor conselho que eu tenho para lhe dar hoje é cuidado com você que dorme com você mesmo, para você não acabar com a sua vida. E depois não ficar botando a culpa em A e B. Tenha responsabilidade com a sua vida. Eu estou ouvindo o que eu estou dizendo. Portanto, não pensem que eu estou falando com o mais santo do que vocês. O mesmo julgamento que é para vocês, é para mim. E eu ainda tenho medo, que para nós sejam mais rigorosos um pouco. Porque eu estou
Aleluia, com a escritura nas mãos. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A palavra temor aqui aparece no sentido não de você temer assim, como se fosse o nosso Deus um ditador, mas com forma de respeito. Respeito. Respeito como se respeita um pai terreno, um homem natural, que por intermédio dele você veio a vir ao mundo com a esposa dele, sua mãe. E o respeito que você tem a ele, tenha também ao seu pai, aquele que você chama de pai, que é o nosso Deus. Tenha um respeito, temor a esse Deus que vê tudo, que ninguém escapa dele. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O apóstolo São Pedro sempre nos exorta sobre essa passagem tão rápida que nós temos aqui na terra, né? Ele diz que nós somos forasteiros, estamos de passagem. É mais um alerta para a gente não se apegar demais a isso aqui. Porque tem gente que está igual uma mulher de algumas pessoas que parece que estão igual a mulher de Ló. Está no caminho marchando, mas o seu coração está lá em Sodoma e Gomorra. O seu pensamento é nas coisas que antes praticava, era no álcool, jogatina, bebedice, trocas, daqueles tipos de trocas que às vezes totalmente ilegais ou, como é que eu posso dizer assim, corruptos, né? Coisas que não deviam acontecer, com apostas, cobiças e tudo mais. Irmãos, por que nós temos que temer, que nós temos que ter respeito por esse nosso Deus? Além de, sem falar em tudo que eu já falei aqui, a gente vê no versículo 18, hoje o relógio deu uma paradinha, louvado seja Deus. Ô glória, segura aí, relógio. No versículo 18, a gente vai ter uma noção, se tudo que eu já tentei expressar da palavra, se tudo que eu já tentei passar da palavra, não foi tão convincente até agora, quem sabe o versículo 18, o Espírito Santo, se apoderando da palavra, venha nos convencer de uma vez por todas, que já é mais do que hora de nós arregaçarmos a manga e lutar, já que a nossa mente foi preparada pela pregação do Evangelho, e lutar para responder ao Evangelho a nós pregado, a responder com frutos dignos de arrependimento, com frutos que testificam que nós entendemos o Evangelho, que nos submetemos a Deus, e que estamos lutando a todo custo para nos abstermos de toda sorte de pecado. E eu ouço a voz do apóstolo São João quando diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura um de vocês pecarem, se arrependam, porque tem um advogado fiel junto a Deus, quer saber? Jesus Cristo. Porque nós vamos pecar até o dia que Jesus vier. Se não houver contentamento no seu coração por aquilo, se você não ficar feliz ou não ligar com aquilo, então você está complicado. Porque não é porque eu vou pecar até lá, que eu tenho que ficar feliz e alegre, não. E eu tenho que me acomodar, não. Eu tenho que me policiar, nós cristãos temos que nos policiarmos para agir, para nos submetermos a Deus a cada dia mais, porque segundo Tiago, o diabo fugirá de nós, com seus pratos feitos, com as suas cobiças,
com as suas mentiras, com seus enganos, que ele nem precisa trabalhar muito, porque por natureza já somos inclinados àquilo. 18. Pois vocês sabem que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Queridos e amados de Deus, Pedro nos chama a atenção e nos faz lembrar, para caso a gente venha ter algum tipo de amnésia, que a gente se faça de tonto, de desligado, de despercebido, que nós sabemos que não foi por coisas perecíveis, ou seja, coisas que perdem o valor, coisas que se desgastam. Como a prata e o ouro. O interessante é que muitos matam por ouro e por prata. A cobiça por esses metais, por essas coisas, por esse tipo de riqueza, faz com que uns tirem a vida um do outro. Toda a humanidade, a grande parte da humanidade almeja possuir ouro, prata, riquezas. Riquezas. E o alerta, e o aviso, e o chama a atenção, e o puxão de orelha de Pedro, é que não foi por essas coisas tão valiosas que nós fomos redimidos. Aleluia! Não fomos redimidos por isso. Não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou como o ouro, que vocês foram redimidos da sua antiga maneira vazia de viver. Não foi. Se fosse, já era a coisa mais valiosa do mundo. Já era para nós sentirmos uma imensa alegria. Porque alguém se desfez da sua fortuna para pagar uma dívida, porque a palavra redimido aqui quer dizer pagar uma dívida. A palavra tem um sentido de há uma dívida e alguém paga, e alguém quita a dívida. Então que a dívida existe, porque o salário do pecado é a morte. E todos os pecados destituídos estão da presença de Deus. Então, para que não haja morte, alguém tem que ir lá, redimir, pagar, quitar. No antigo mundo grego, um escravo que cometesse alguma coisa e tivesse que ser punido, alguém tinha que pagar uma multa para que ele viesse ser resgatado. Uma outra pessoa podia fazer isso, ou ele mesmo, se ele tivesse posses, mas tinha que pagar. O interessante nesse texto, que Pedro chama-nos a atenção, é que a moeda usada para nos redimir, para quitar a dívida, não foi ouro, que é valioso, não é prata, não, é algo que não perece, que não perde o valor. O que foi usado foi isso aqui. E outra coisa, nós vivíamos de uma forma, né, antes de Cristo, a nossa forma de viver, por isso, irmãos, que isso explica. Por quantas vezes eu me deparei em alguns cantos aqui na torre mesmo, de domingo, quando eu era casado, eu me sentava em cima de uma pedra que tinha ali, ficava olhando e dizia assim, qual o sentido da minha vida? Eu não sabia
Para que eu existo? É vazio, irmão, sem Cristo. Não faz sentido viver sem Cristo. Já ficava imaginando na segunda-feira trabalhar, começar aquela rotina de novo e depois morrer. Chegar um tempo, morrer. E se conquistou algum bem, conquistou alguma coisa, ficar aí para os outros. Era vazio, existia um vazio no meu coração. Como somos exortados aqui. Vazios ocos. E Ele nos resgata desse vazio. Ele quita a dívida. Ele paga a multa ao próprio Pai, que é justo e não trata com imparcialidade ninguém. E Ele não pega do seu bolso para pagar a dívida. Ele substitui. Vou pagar. Tire ele, eu fico no lugar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, sem mancha e sem defeito, porque ele não merecia aquilo. Ele não botou a mão no bolso para pagar a dívida. E tem mais. Conhecido antes da criação do mundo, alguns defendem que Deus já escolhera ele para redimir a humanidade, que Deus em sua presciência já sabia que ia acontecer isso. Outros defendem que ele foi simplesmente escolhido para essa missão, porque só ele, irmãos, preste atenção, o que ele tirou para pagar a dívida foi o sangue de um Deus, foi o sangue dele a jorrar por nós. Por isso, tanta exortação para a gente se comportar direito, na nossa maneira de viver, nesse curto período que estamos na terra, para que vala a pena cada minuto que nós estamos na igreja, dizendo: o Senhor é justo, o Senhor é fiel, grande é o Senhor, majestoso, para que a gente não perca o nosso tempo. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, em nosso favor. Amados irmãos, queridos de Deus, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. O que aconteceu após isso foi que por meio dele, de Jesus, aleluia, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu vou repetir. Por conta de Deus ter ressuscitado a Cristo, ressuscitado a Jesus, por meio dele, vocês creem em Deus, vocês são fiéis a Deus, vocês são íntegros a Deus, que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos e glorificou de modo que a fé, agora a nossa esperança, a esperança nossa está em Deus. Eu quero concluir
dizendo que eu creio em Deus, que deu seu único filho, que entregou por amor de um povo pecador, porque éramos pecadores ainda. Eu creio em Jesus Cristo, que se entregou por amor e deu o que tinha, a sua vida, um Deus se entregando pela sua criação, pela sua criatura. Eu creio no poder do Espírito Santo, que disse Jesus que não ficaríamos órfãos, que teríamos o Espírito Santo. Ele nos faria lembrar de tudo que Jesus já pregou, já falou, já ensinou. Aleluia. O Espírito Santo que vai convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo final. Eu creio que o Evangelho é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio que o Evangelho é poder para todo aquele que crê. E por isso eu não me envergonho do Evangelho. Eu creio no poder da Santa Palavra. Porque por intermédio dela, quem tem dado ouvido à palavra de Deus, tem sido limpo pela palavra. Tem sido lavados pelo poder da palavra. Aleluia. Eu vejo o poder de Deus dando seu filho. Eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o seu filho dizendo: o preço é esse. Pai, a justiça tem que ser feita. Tem. O salário do pecado é a morte. O sangue tem que ser derramado. Tem. Então o meu jorra. O Espírito Santo desce, está conosco. João disse que maior do que aquele que está no mundo é aquele que está em nós, a saber, o Santo Espírito, que nos dá força para rejeitar a má língua, para controlarmos a língua, para controlarmos os olhos e não voltarmos às antigas práticas carnais, como o mundo aí está embrenhado. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Eu creio no poder da palavra. O Evangelho é poder para todo aquele que crê. E por conta de Jesus Cristo cremos em Deus, porque muitos viram Ele ressuscitado. E bem-aventurados somos nós que cremos sem nem ver, mas porque está escrito: eu creio que Ele ressuscitou, e foi poder de Deus, e foi por amor da humanidade, e foi para resgatar todos nós, todos quantos querem a Jesus. Todos quantos quiserem a Jesus, Ele não lançará ninguém fora. Não se sinta rejeitado pelo Deus Trino, mas se submeta à mão poderosa de Deus. Se submetam à vontade do Eterno, do Santo de Israel, do Santo da Igreja, do noivo, do marido, do dono, do proprietário, do seu Criador, do meu Criador. Respeite a Trindade. Com a sua maneira de viver, com a minha maneira de viver, temos que respeitar o Santo Deus, aquele que se entregou por nós naquela humilhosa cruz. Tudo isso para quê? Para nós voltarmos à antiga prática? Não. Arregace as mangas, irmãos, e lute. Não volte às antigas práticas. Tendo os olhos fitos em Jesus, corram para o alvo, que é Jesus, autor, consumador, alfa e ômega.
o início e o fim. A nossa partida iniciou-se com Cristo e vai terminar com Cristo, para a honra dele, e ele habitará com seu povo, e o seu povo será povo dele, e ele será o nosso Deus, para todos sempre. Guarda o que tu tem, guarda a tua coroa, guarda, porque o Senhor cedo vem, trará para cada um seu galardão. O Senhor está voltando, irmãos, o Senhor está voltando. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa nos abençoar, nos dar força para resistirmos às astutas ciladas do diabo, os dados inflamados, e não retroceder, porque o nosso Deus não tem prazer nos covardes, nos que retrocedem. Nós vamos para Jerusalém, a cidade celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos estar com o nosso Senhor. Nós não devemos brincar com isso. Nós devemos ter seriedade, porque o nosso Deus é um Deus sério, fiel, verdadeiro, amoroso e justo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por terem me ouvido. Em nome de Jesus.